acabou! O Flamengo é tricampeão da Conmebol Libertadores! É uma máquina de títulos! Ninguém para esse time! Da Liberta, estamos chegando com um pouco do que foi a cobertura intensa da Casa da Libertadores ao longo de todo o ano de 2022. Encerrada mais uma edição da Conmebol Libertadores, tantas e tantas importantes memórias foram deixadas pelo caminho e a gente trata de juntá-las aqui. Vamos recolher as boas memórias, principalmente as da semana da decisão, a do jogo final lá em Guayaquil. Todo esse time, esteve lá. Estávamos com mais ou menos 20 pessoas em Guayaquil, numa cobertura muito intensa e proporcionalmente agradável, feliz. Larissa, Pedro Ivo, William, Lili, parte do nosso time. Aliás, a parte que chegou primeiro. Né? Aqui os dois, né? O Pedro e a Lili. E a Lari. Os três. Os três. Nós chegamos depois. A Lari na coordenação, a Lili. Aliás, a Lili... ela foi enviada para lá, até quando saiu na escala, além de animar todo o grupo, com piadas de tiozão. Nossa tia do pavê. Ela foi enviada para lá para fazer ambiente. Isso. Opa! Você volta mais rica do que você foi? Pelo ambiente, por aquilo que você sentiu, por conhecer as pessoas? Como é que foi essa experiência para você? Com certeza, Paulo. Foi uma experiência incrível, até porque nós chegamos praticamente antes da torcida, né? A gente começou a sentir o ambiente ali antes da chegada dos torcedores e aos poucos a gente via o tanto de flamenguista, atleticano que chegava ali, todo mundo na expectativa. E a gente conhecendo os pontos turísticos, mostrando também para o torcedor, mostrando para o torcedor que ficou aqui no Brasil todo o clima, a expectativa lá em Guayaquil. Então foi muito bom pegar esse início e depois quando começou a ferver, né? Que aí você piscava, tinha torcedor para todo lado. Vamos ser campeão, vamos Flamengo! Aí Lili entrou em campo. Aí ela bombou. A Lili foi para cobrir o ambiente, mas ela também fez o ambiente dela. Opa, é verdade. Se diga. É, muito bom. Agora eu quero saber dos atleticanos. 3, 2, 1, bora! Vamos, vamos! Joga Queremos ganhar Copa Libertadores! E eu acho muito interessante porque tem essa pegada do ambiente, da descontração, mas eu lembro que algo que toca muito a nossa chegada é que o embarque de São Paulo, a gente saindo de São Paulo, Guayaquil, a chegada em Guayaquil, tinha também uma conotação séria ali, porque tinha situação... De segurança, né? Troca de sede, não troca, como é que é a segurança, noticiário do Equador muito tumultuado, crise de segurança pública. Na segunda-feira eu lembro que marca muito, porque o dia começa com uma entrevista com a prefeita de Guayaquil, Cíntia Viteri, muito gentil até conosco, muito solícita. Esto es como un renacimiento de Guayaquil y nos hemos preparado para eso. Há sim uma crise de segurança pública, mas há também uma cidade que demonstrou muito interesse de receber bem, se preparou e fortaleceu segurança e criou aquela bolha ali de Libertadores. Então você começou a tirar o peso, um peso talvez um pouco mais sisudo, começa a tirar aquela capa do medo, aí a coisa começa a andar. Em cima disso, sabe o que me marcou? A gente chegou junto, né, Paulo? A gente foi a turma da terça-feira, né? Chegamos ali na hora do almoço, ali, horário de Guayaquil. Trabalharam terça? Há controvérsias. A gente foi lá no link de vocês, ajudamos, demos ideias para atrair as iguanas. A Lili não era a única agitadora, hein? Só para ser justo. Vamos aqui. Olha a turma de Acapulco aqui, que veio passear. Aqui. Aqui. Todo mundo aqui dizendo que tá trabalhando. Aqui. Olha só, não tem um para trabalhar aqui. Aqui. Ô, senhor. Aqui. Aqui, ó. Mas sabe o que espantou? O Paulo, a gente foi numa van, a gente chegou no aeroporto na van e fomos escoltados. Opa. Eu nunca passei isso na minha vida. Escoltados, pessoal abrindo o trânsito para que a gente não parasse, pudesse chegar em segurança no hotel.
E tinha escolta a todo momento, né? 8 motos acompanhando 2 vans. Exatamente. Transportavam a nossa equipe. Mas será que era um perigo com a cidade ou um perigo de proteger os moradores de Guayaquil de vocês? Eu fiquei com essa dúvida. No final das contas, se concretizou a segunda opção. Os maus elementos estão chegando. Lari, quais são assim, os grandes desafios de fazer a produção, coordenação, e você faz um pouco de tudo de uma viagem como essa? Os grandes desafios é você conseguir encaixar tudo, porque no final das contas é um grande quebra-cabeça, porque são as ENGs que a gente contratou em Guayaquil com os nossos talentos, as 2 horas de fuso para o Brasil também, que a gente tem que pensar nisso, de que horas a gente vai começar o dia para que ele não seja tão extenso e que não seja pesado para ninguém, mas que a gente esteja ao vivo em todos os nossos programas. Então, o desafio é montar esse quebra-cabeça, organizar, por exemplo, os horários das vans. Ainda que nos primeiros dias que tinha só o Pedro e a Lili de talento, era muito mais fácil, porque era uma van, eu e a Clara acompanhando a todo momento, e a gente ia. Mas quando vocês chegam, esse planejamento muda completamente. E, além disso, a gente ainda tem que comunicar os seguranças, como vocês mesmos falaram, para poder acompanhar a gente, fazer toda essa ronda, digamos assim, todo esse trabalho que eles precisavam fazer com a gente. Então, o desafio é você organizar tudo isso. E aí você também tem que buscar credencial, checar se as 70 pessoas que foram credenciadas pela ESPN estão com a credencial correta. 70. Sempre tem uma mudança de última hora, alguém que sai da unidade móvel, vai para o campo, é motorista a mais. Sempre tem alguma coisa para mudar. E você tem que negociar com a Conmebol, fazer também o relacionamento com a Conmebol entre os nossos trabalhos, entre o nosso dia a dia, os links. A gente está lá no estádio, mas além de estar auxiliando todos vocês, a gente também está no relacionamento com a Conmebol. Também está no telefone com eles, também vai até a sala deles. Então, a gente tem que se desdobrar em 1000, mas no final dá tudo certo. Você tinha tido antes dessa semana em Guayaquil qualquer tipo de contato com uma iguana? Elas são símbolos da cidade. Eu queria muito que entrasse nesse assunto. Eu não. Não brinca. Chegou a minha hora, porque assim, nunca tinha tido contato com uma iguana, eu tinha um certo bloqueio. Mas eu fui com a cara e a coragem. E alface. E alface. Olhei as iguanas ali e falei, é a minha hora. Ou elas serão minhas amigas ou inimigas. Aí eu estava muito bem acompanhada de Pedro Ivo e falei, bom, tô com uma pessoa bem corajosa do meu lado. Talento. Né? Um talento, diga-se de passagem. Aí chegando lá, eu falei, bom, a gente vai entrar ao vivo, eu pego essa alface, coloco aqui, ela vai dar uma subidinha na nossa perna e tá ok. Não precisa disso, pra quê? Pra quê? Não precisa de alface. Pra que vai subir na nossa perna? Aí eu falei, realmente estou sozinha com as iguanas. Mas deu tudo certo, foi o primeiro tava todo mundo com contato. você ali. E quando a gente fala as iguanas, não eram 3, 4 iguanas. Interminável. Eram umas 20 iguanas, Quando a Lili 30 subia, iguanas. Sério, sem exagero. Quando a Lili subia a folha de alface, aquelas 3 viravam 20. Isso. E ela fala que ela viam estava uma- muito corajosa, queria, mas a primeira que colocou a patinha ali na perna dela, ela já deu uma travada. Eu falei, Lili, Arranhada, né? é isso que eu tô Deu um falando, não era pra susto de isso. leve, né? Mas parece uma coisa à toa, mas uma das responsabilidades que a Larissa acabou de citar é exatamente tentar levar o fã de esportes para o ambiente daquilo que nós Essa estamos era a ideia, vivendo. essa era a Então, o jogo é em Guayaquil. O que é Guayaquil? Sim. Né? Então, nessas entradas, nos links, como a Larissa disse, a gente tenta, de alguma maneira, mostrar, né? Para onde está correndo a cidade, o que acontece, como é o povo, como o povo está recebendo o jogo, a final. Falando nisso, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas eu me senti muito acolhido pelo povo equatoriano. Maravilhoso, maravilhoso. Pessoal muito legal. E uma coisa legal foi, assim, que aos poucos, eu acho que o estalo se deu ali, de quarta para quinta. Opa, Com tem relação final ao aqui. jogo, Tem eles final. tive essa mesma Os brasileiros sensação. estão chegando. Tive essa mesma Os sensação. equatorianos estão vestindo camisas dos times. E vestindo, principalmente do Barcelona, né? O dono do estádio. A gente podia perceber a quantidade absurda, assim, de torcedores do Barcelona, camisa amarela, né? Interagindo ali com a torcida do Flamengo, com torcedores do Atlético Paranaense e tudo. Eu tive essa mesma sensação. Quarta para quinta, caiu a ficha e o pessoal começou a interagir com os outros torcedores e fazer parte daquela festa. Porque, pô, eles estão na nossa casa, né? Vão aproveitar também. E eu senti isso também. Quem vas a torcer? Flamengo ou Atlético? Flamengo ou Atlético? Flamengo e Barcelona também, para que não sou outro. Ano passado, em Montevidéu, a gente não viu essa interação dos uruguaios com a gente. Eu achei até que a cidade
num todo, abraçou melhor a final. Tinha muito mais letreiros, tinha muito mais divulgação da final. O clima, tanto na cidade quanto no jogo, ele fez total diferença, assim, ter esse apoio e esse abraço dos torcedores do Barcelona. Eu acho que tem um ponto que é fundamental. Quando a gente chega à cidade, a gente começa com aquela pergunta óbvia. Tá sabendo da final? Tá torcendo para quem? A cidade ainda estava meio dividida. Acho que ele lembra. Era uma coisa tipo, mas a final é quem? Muita gente sabia do Flamengo, pouca gente sabia do Atlético. E eles falavam muito que a Copa que importa para a gente é a do mundo. A ansiedade do povo equatoriano com a Copa do Mundo, o retorno à Copa do Mundo. E tinha uma coisa que o equatoriano ele queria viver aquilo ali, queria viver o futebol, mas não sabia bem como. E ao longo da semana, ele começa a mergulhar na experiência da final da Libertadores. E esse é o clima, a gente vai mostrando para vocês ao longo da programação aqui da ESPN. A torcida brasileira invadiu Guayaquil e os equatorianos estão adorando a festa. Então eles começam a viver a embaixada dos torcedores que o William cita ali na Orla, né, na Malecon, final da Malecon, ponto turístico ali, que é quase uma fanfest montada pela Conmebol. Aquilo ali eu acho que incentiva muito. Tinha muito torcedor do Barcelona, alguns do Emelec, poucos de Flamengo e Atlético ali. Era muito equatoriano. Eles começaram a viver o ambiente da final. A torcida, os equatorianos. Muitos. Sim, a quem vas a apoiar? Flamengo! 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 Mengão! Eu vi muito assim, Paulo. O equatoriano é o que lhe cabe da final, Libertadores, esse ambiente da cidade. Então, ele queria muito receber bem essa final. Os jornais, desde quando a gente chegou, terça, vocês chegaram antes e tal, primeira página todo dia, falando da final. Primeira página todo santo dia, destacando a final. E o número de páginas dedicadas à final foi aumentando dia a dia, né? E eles pegando personagens equatorianos, jogadores do Barcelona, que já tinham vivido finais em 90, em 98, enfim, falando da final. Colocaram até um vidente lá para falar da final e tal. O que o vidente falou? Queria saber agora. O que o vidente falou? O seu José Alencastro, eu não esqueço o nome dele. José Alencastro, um vidente, disse que a final seria tranquila para o Flamengo, que o Flamengo ganharia de 2, 3 gols de diferença. Alencastro. Você, Alencastro, tem que... ele foi muito além. Foi muito... boa. A Lili assinaria essa piada, hein? A Lili assinaria essa piada dela. Ela é a única. Eu adorei. Ela é a única. Não, eu gostei. E falando só da recepção ali que eles fizeram para todos os brasileiros, era legal porque durante toda a semana eles pediam para tirar fotos com os brasileiros, não só os jornalistas, a gente estava lá, mas também os torcedores de Flamengo, de Atlético. Então eles falavam assim, sacaram na foto, e juntava todo mundo, e eles queriam tirar foto e recebiam a gente com um baita sorriso, abraço. Foi muito demais. A sensação que dava no convívio dos torcedores brasileiros das duas equipes, diferentes equipes, é assim, gente, vamos nos juntar aqui porque nós somos vencedores, nós somos privilegiados e estamos aqui, até pelo problema com a agência lá, terrível problema, que deixou muita gente de fora e tudo, que marcou a nossa semana, o noticiário e tudo mais. Então, eu acho que vocês tiveram também essa impressão. A paz entre as duas torcidas, como deve ser, né? Teve um link, a gente entrou num link no programa do João, no SPNFC, João Guilherme, que era um pai rubro-negro e um filho atleticano na chegada do Flamengo ao hotel e absolutamente tranquilo, menino de 13, 14 anos e provocando, falando que é da Atlético, a torcida do Flamengo tirando um sarro, mas tudo dentro dessa razoabilidade, dessa coisa de tem o querer ganhar, são dois rivais, mas para por aqui. Tem também um ambiente de festa. O filho virou atleticano, o que você deixou acontecer no meio do caminho? Rapaz, não sei aonde foi que eu errei, mas os tios dele influenciaram e acabou nisso aí. Mas o importante é que a gente tá aqui para torcer pelo Mengão e vai dar certo. Ô Vinícius, seu pai disse que ele não sabe onde ele errou. Ele errou ou acertou em deixar você ser atleticano? Acertou, o maior do Paraná. A coisa mais agradável que eu vi no primeiro dia, na chegada de falando de chegada, foi o Zinho dançando com a Fã de Esportes. Isso. Aí, pra mim, melhor dos mundos. Será que vai pro ar? Opa, deveria. Então nós vamos aqui para o nosso primeiro intervalo, teremos rápidas substituições, tá? Porque aqui não há limites de paradas. Pedro Ivo, William Tavares, muito obrigado. Estarão aqui no próximo bloco Jean Oddi e Eugênio Leal. As duas continuam, tá? Lili, Lari, continuam. LL. Lili, Lari, continuam. Já voltamos. Ecos da Liberta, em instantes. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
cerveja no ar.